Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero falar sobre algo extraordinário que acontece na vida de qualquer pessoa que tenha uma experiência pessoal com Deus. E por causa dessa experiência, passa a viver o resto da sua vida a serviço desse Deus. Tem algo, a partir daquela experiência, tem algo para dizer ao Senhor, para reconhecer a respeito dele, para falar e a comunicar sobre ele para outras pessoas. Nós temos muitas pessoas falando em nome de Deus e pregam sobre Deus, leem a Bíblia, explicam a Bíblia. Mas pessoas que quando chega na hora do vamos ver, essas pessoas negam aquilo que falaram, aquilo que explicaram e chegam à conclusão de que não foi bem assim. Por que isso acontece? Será que foi falha de Deus ou falha do adorador? Foi falha daquela pessoa, né? Às vezes o problema está em que as pessoas aprenderam sobre Deus, ouviram falar de Deus, decoraram coisas a respeito de Deus, achavam bonito, né, falar, comentar sobre Deus. A Bíblia é extraordinária, tem argumentos tremendos para nós, mas nunca tiveram um encontro pessoal, um encontro real com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo não é aquele que usa essas pessoas para falarem de Deus, que usa essas pessoas para testemunharem de Deus. Na verdade, é aquilo que aprenderam, é aquilo que ouviram. No livro de Jó, nós temos uma explicação a esse respeito, quando durante todo o livro nós vemos, né, a experiência de Jó, o seu sofrimento, a sua dor, a absurda dor que ele enfrentou, e ele recebe a visita dos amigos, e os amigos, né, entram num embate com ele, de argumentos e justificativas, e ele se defende, ele às vezes parte para o ataque, e vai falando, vai se defendendo, mas ainda não era suficiente, Mas quando ele teve o encontro pessoal com Deus, e ele viu que realmente Deus estava na vida dele, atuando na vida dele, não só protegendo, cuidando dos filhos lá no passado, trazendo prosperidade, mas Deus era real, Deus era presente. E ele chega à conclusão e diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho visto, eu tenho contemplado o Senhor, eu tenho visto com os meus olhos, eu tenho conversado pessoalmente com o Senhor. Então a vida de Jó, a partir daquele momento, passou a ter um significado todo especial. Então agora Jó se apresentava a Deus como um verdadeiro adorador. Nós temos uma experiência semelhante quando Jacó estava lá fugindo da sua casa, do seu irmão, da fúria do seu irmão. Ele, Jacó, havia falhado, ele havia pecado contra o irmão e agora estava fugindo. E nessa fuga ele para num determinado lugar para dormir, passar a noite, e ele então usa uma pedra que estava ali, né, preparou ali a sua cama e recostou a sua cabeça e dormiu. E durante o sono, durante aquela noite, ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus, ele viu algo extraordinário. E não era apenas um sonho, era sem dúvida uma visitação de Deus a Jacó, e ele tinha certeza disso.
A vida de Jacó mudaria por completo a partir daquele momento. Então, quando chegou no outro dia, de manhã, ao acordar, ele viu que algo extraordinário, especial havia acontecido com ele. Ele pega a pedra que estava sendo usada como travesseiro e coloca a pedra em pé, joga azeite sobre a pedra, consagra aquela pedra e dedica aquela pedra como se fosse um pilar, um local, um altar de adoração. Ele faz isso, ele faz isso. O texto diz assim: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Isso está registrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 18. Jacó teve uma experiência com Deus. Então, lendo esse versículo, eu cheguei à seguinte conclusão: quem tem uma experiência com Deus passa a adorá-lo com devoção. Somente os verdadeiros adoradores podem adorar a Deus como ele merece ser adorado. E somente quem conhece a Deus, quem teve uma experiência com Deus, tem condições de adorar a Deus com devoção, com um coração sincero, com temor, com vigor, com fé verdadeira, com fé relevante e humildade suficiente. Então, é assim que nós devemos adorar a Deus. Então, busque ter uma experiência real com o Senhor. Converse com Ele. Peça isso a Ele. Senhor, eu quero ter um encontro real com o Senhor. Eu quero ter uma experiência diante do Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que sou pecador, que preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, dessa experiência pessoal com o Senhor, porque eu quero te adorar para todo sempre. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. E você vai aprender, porque o Espírito Santo vai te orientar de que essa experiência pessoal com Deus começa com o novo nascimento em Cristo Jesus. É indo a Jesus, confessando a Jesus o pecado, clamando por Jesus, crendo que Jesus ressuscitou entre os mortos, que a pessoa começa a ter experiências reais com o Senhor. Verdadeiros adoradores são aqueles que têm experiência com Deus. Para contar, pense nisso. Querido Pai, louvado seja o teu nome. A tua palavra nos ensina e nos mostra o caminho para sermos perfeitos adoradores. Aceita-nos nesse instante do jeito que somos e do jeito que estamos. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.